Olá, sou a professora Márcia Gil e hoje vamos discutir a BNCC do ensino fundamental. Essa etapa é importante, né, da educação básica. Lembra que a Base Nacional Comum Curricular tem toda uma parte de um trabalho dela voltado para a educação infantil, para o ensino fundamental e para o ensino médio. E nesse caso, a gente vai falar então do ensino fundamental. Já sabe, né? Pega seu papel, pega a sua caneta, faz as anotações. Muitas coisas eu vou marcando aqui para você, para dizer que são extremamente importantes e que você precisa considerar. Então anota o que eu vou falando, porque são as dicas importantes para que você possa se sair bem na sua prova, ok? Então tá, ensino fundamental, essa é a nossa aula de hoje de conhecimentos pedagógicos, falando sobre a Base Nacional Comum Curricular. Bom, eu trouxe aqui a estrutura da base para o ensino fundamental. Tem muita coisa aqui para a gente discutir, então preste atenção para você não perder nenhum detalhe, tá? Bom, já tinha falado numa aula introdutória que a estrutura da base sempre parte das competências gerais da educação básica. E que as competências gerais, elas servem não só para o ensino fundamental, mas também para a educação infantil e para o ensino médio, tendo em vista essa ideia de progressão das aprendizagens, tendo em vista essa ideia de continuidade, né? Então, a gente tem a estrutura da BNCC para o ensino fundamental, nas competências. Então, para a educação infantil, o ensino fundamental também é estruturado a partir das competências gerais. As competências são presentes para todos. E aí a gente vem, a partir dessas competências gerais, discutindo especificamente o ensino fundamental. E o ensino fundamental tem áreas do conhecimento. Vamos pegar a seta? As áreas do conhecimento são 5 áreas do conhecimento que favorecem o trabalho dos componentes curriculares de forma integrada, sem deixar de preservar as especificidades de cada componente. Vamos lá. Que 5 áreas de conhecimento são essas? Vou colocar aqui para vocês, tá? Ó, linguagens é a primeira área de conhecimento. Eu não estou falando de conteúdo curricular e muito menos disciplina, porque a gente nem usa essa palavra aqui, tá? Linguagens, ó, vou até fazer o seguinte, eu vou tirar esse tracinho aqui, vou fazer uma setinha aqui, ó. Linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso. Essas são as nossas áreas do conhecimento e elas são 5 áreas. Veja que a gente vai ver que tem diferenças ali na frente, mas grava isso. Essas áreas do conhecimento, elas têm competências específicas de cada área. Então, cada área do conhecimento tem competências. Então, eu tenho competências específicas para linguagens, competências específicas para matemática, competências específicas para ciências da natureza. Para ciências humanas, também tem competências específicas, inclusive quando a gente vai falar de ensino religioso. Bom, cada área dessa tem componentes curriculares. Então, vamos lá, atenção para essa mágica. A área de linguagem tem, eu vou fazer assim para marcar, a área da linguagem tem componentes curriculares, que são língua portuguesa, arte, educação física e língua inglesa. Então, língua portuguesa não é disciplina, é componente curricular. Assim como arte, educação física e língua inglesa. Essa é a nomenclatura usada pela BNCC que eu estou trazendo para vocês. Então, esses componentes fazem parte dessa área aqui, que é a área de linguagens. A segunda área de conhecimento, de matemática, tem um componente curricular, que é a própria matemática. Ciências da natureza também tem um componente curricular, que é ciências. Ciências humanas tem 2 componentes curriculares, que são história e geografia. E ensino religioso tem, um componente só, que é próprio ensino religioso. Então, veja só, cada área do conhecimento, então, vai determinando as suas competências da área e os seus componentes. Também existem componentes específicos para cada, competências específicas para cada componente, ok? Então, é assim, ó, competência geral da educação básica e ensino fundamental
que se divide em áreas de conhecimentos. Bom, essas áreas de conhecimentos, cada área tem as suas competências específicas. Mas cada área do conhecimento também tem os seus componentes curriculares, que estão aqui. E os seus componentes curriculares também têm competências específicas para cada um dos componentes curriculares, tá? Então, para assegurar o desenvolvimento dessas competências específicas, cada componente curricular traz um conjunto de habilidades que se relacionam com diferentes objetos de conhecimento. Esses objetos de conhecimento são os conceitos, os conteúdos e os processos, que são organizados em unidades temáticas, tá? Então, essa é a ideia da BNCC. Vou repetir, porque eu sei que é muita informação aqui para vocês. Então, a gente tem as áreas do conhecimento, linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso. A gente tem as competências específicas de cada área. Então, a gente tem as competências de linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso. A gente tem os componentes curriculares de cada área. Então, na área de linguagens, os componentes são língua portuguesa, arte, educação física e língua inglesa. Na área da matemática, o componente é matemática. Na área das ciências, o componente é ciências. E na área das ciências humanas, geografia e história do ensino religioso, é o próprio ensino religioso. Além dessas competências gerais, além das competências de cada área, a gente tem as competências específicas de cada componente. E cada componente tem também o conjunto de habilidades, objetos de conhecimento, que estão organizados em unidades temáticas. Então, isso é a estrutura da BNCC. Então, olha, preste atenção. A BNCC não apresenta para a gente essa expressão disciplina. Não tem isso. A gente não tem essa ideia que esteve tão presente. A gente não traz a expressão conteúdos. A gente fala de unidades temáticas, fala de habilidades e fala de objetos de conhecimento, que seriam, no caso, esses conteúdos, tá? Os objetos de conhecimento. Mas esse é o vocabulário dessa legislação e você precisa conhecê-lo bem para poder entender melhor o que propõe. Deixa eu apagar aqui, porque eu vou mudar de slide, e senão fica aquela bagunça. Vamos lá. Mudando aqui um pouquinho, há um código para cada uma dessas habilidades. Deixa eu repetir uma coisa. No ensino fundamental, a gente tem habilidades. Na educação infantil, não tem objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Aqui nós temos habilidades. E elas também seguem um código. Olha só, primeiro par de letras é F, já está dizendo para mim que é do ensino fundamental. Se fosse educação infantil, seria EI, e se fosse ensino médio, seria EM. Então, esse aqui é do ensino fundamental. Segundo par, de números, tá vendo? A gente vai vir para cá, olha o que ele diz. Esse primeiro par de números indica o ano, de 01 a 09. A gente sabe que o ensino fundamental é organizado em 9 anos, e ele vai dizendo, então, para que ano de escolaridade é esse, tá? No que se refere àquela habilidade. No caso de arte e educação física, aí a gente fala de bloco de anos. Então, arte, educação e educação física trabalham com a ideia de blocos de anos, ou seja, anos blocados. Então, existem habilidades para aquele bloco de anos. O restante trabalha com a ideia do ano isolado. Então, no caso, arte 5 significa que aquelas habilidades são do primeiro ao quinto ano. E 69 significa que aquelas habilidades são do sexto ao nono ano. Nesse caso aqui, a gente vai entender o que é quando olha para a educação física. Na educação física, a gente tem 4 grupos, 4 blocos de anos. Então, 1 e 2, primeiro e segundo ano. 3 e 5, que é terceiro ao quinto. 6 e 7, que é sexto e sétimo. E 8 e 9 para o oitavo e nono anos. Então aqui, olha, eu já sei que é ensino fundamental e pelo próprio par aqui de números, eu já sei que se trata de alguma coisa para o sexto e sétimo ano. E se é sexto e sétimo ano específico, se tem esse bloco, eu já sei que faz parte do ensino fundamental, ok? Se fosse, gente, vou dar um exemplo. Se fosse, por exemplo, no lugar de 6 e 7, fosse 01, eu ia dizer que é do primeiro ano de escolaridade.
Mas aí eu não falaria de educação física, porque para educação física seria 1, 2, porque seria primeiro e segundo ano. Não seria arte, porque arte é 1 e 5 do primeiro ao quinto, ok? Então a gente tem que entender que esses códigos vão trazendo essas informações de para quem é esse objetivo, né? Para quem é essa habilidade, né, que está descrita nesse código, né? Então essa habilidade é para o ensino fundamental, mas para que ano do ensino fundamental ou para quais anos do ensino fundamental? E ela continua aqui com o segundo par de letras. O segundo par de letras já está dizendo para a gente que é uma habilidade do ensino fundamental, ok? Então, é do ensino fundamental, ó. E é da educação física, ó. Ensino fundamental, 6º e 7º anos, educação física ou a habilidade 01, tá? Essa habilidade, então, é 01. Então, tá aqui, ó. O último par de números indica a posição da habilidade na numeração sequencial do ano ou do bloco de anos. Ou seja, por exemplo, se a gente pegar no componente curricular de língua portuguesa, a gente vai ter a habilidade 01, 02, 03, 04, 05, 06 e assim por diante. Se eu pegar artes, 01, 02, 03, 04, dentro do grupo do ano, entenderam? Vou repetir porque eu sei que são muitas informações. Então esse aqui é o código e o código que mostra pra gente que habilidade é essa. Então vamos lá. Primeiro par de letras, a etapa, ensino fundamental. Primeiro par de números vai dizer para que anos de escolaridade isso se refere. 6 e 7, eu já sei que são 6º e 7º anos. E sei que só quem trabalha com esse tipo de classificação é a educação física. Então eu já sei que o componente curricular é de educação física e o próprio código já me disse. E dentro de todas essas habilidades previstas na educação física para 6º e 7º anos, essa é a primeira habilidade, a habilidade 01. Isso cai em prova. Então presta bem atenção nisso, nessas coisas que eu fui falando e em como esse quadro está organizado para você não cometer nenhum equívoco. Vamos continuar? Bom, a BNCC do ensino fundamental, anos iniciais, porque você lembra que ela tem essa divisão, né? Anos iniciais e anos finais. Então, nos anos iniciais, ao valorizar as situações lúdicas de aprendizagem, aponta para a necessária articulação com as experiências vivenciadas na educação infantil. Tal articulação precisa prever tanto a progressiva sistematização dessas experiências, quanto o desenvolvimento pelos alunos de novas formas de relação com o mundo, novas possibilidades de ler e formular hipóteses sobre os fenômenos, de testá-las, de refutá-las, de elaborar conclusões, em uma atitude ativa na construção de conhecimentos. Por que eu separei esse pedacinho da base para trazer para vocês? Porque isso aqui mostra um assunto que é muito importante hoje em dia, que é a discussão sobre a transição. Então, valorizar experiências lúdicas de aprendizagens e a articulação com as experiências vivenciadas na educação infantil. Então, essa transição da criança da educação infantil para o ensino fundamental exige do ensino fundamental o respeito à condição da criança de ser criança e a articulação com essas experiências que a criança vivenciou na educação infantil. Sabe aquele papo que as pessoas chegam assim no primeiro ano, né? E viram para a criança e falam assim, aqui acabou a brincadeira, o assunto aqui é sério. Pois é. Isso vai na contramão do que a base propõe. A base está falando, então, nesses processos de continuidade e de uma valorização da ludicidade pelo ensino fundamental, resgatando essa ideia de que as crianças continuam sendo crianças, né, gente? A gente não pode perder isso nunca de vista. E continuando, ainda ao longo do ensino fundamental, a progressão de conhecimentos, então a gente quer essa progressão de conhecimentos, como é que ela tem que ocorrer? Pela consolidação das aprendizagens anteriores. Então aquilo que a criança já iniciou o seu processo de aprendizagem vai ser consolidado no ensino fundamental. Pela ampliação das práticas de linguagem. As práticas de linguagem começam na educação infantil e são ampliadas no ensino fundamental. E isso é um debate muito importante que a gente precisa saber, porque tem o seguinte, gente. Muitas vezes a gente pensa
que a alfabetização tem que começar na educação infantil. O que tem que começar na educação infantil são essas práticas de linguagem oral, linguagem escrita, tem que ser. Tá? É nessa perspectiva que a gente trabalha essa ideia das linguagens. Mas não na ideia da alfabetização, sistematização, cartilhada, seja o que for. Isso tem que acontecer no ensino fundamental. Por isso que aqui a gente está falando de ampliação das práticas de linguagem, ampliação da experiência estética e intercultural das crianças, ou seja, eu entendo que as crianças já tiveram essas experiências estéticas e experiências interculturais que precisam ser ampliadas, considerando os interesses e suas expectativas quanto àquilo que elas ainda precisam aprender. Olha, a base está falando de você considerar aquilo que a criança ainda precisa aprender. Ou seja, aquela ideia de que todo mundo chega igual, homogêneo e sabe a mesma coisa, não existe quando a gente fala de educação. O que se amplia? A autonomia intelectual, a compreensão de normas e os interesses pela vida social, o que lhes possibilita lidar com sistemas mais amplos, que dizem respeito às relações dos sujeitos entre si, com a natureza, com a história, com a cultura, com as tecnologias e com o ambiente. Então, como as crianças vão tendo mais autonomia, elas estão mais aptas a lidar com algumas situações que antes não estavam presentes em função única e exclusivamente da faixa etária das crianças. Então, o trabalho do ensino fundamental, ele está interconectado, ou tem que estar, com o da educação infantil. É como se fossem elos nessa corrente, para a gente poder falar de progressão. E é por isso que é muito importante que o professor do ensino fundamental conheça a proposta da base da educação infantil. Como é importante também que o professor nas redes de ensino, sejam elas estaduais, municipais, na rede federal, seja o que for, precisa entender qual é a proposta curricular da educação infantil para que ele possa dar continuidade, especialmente nos anos iniciais do ensino fundamental, para fazer essa transição de uma forma coerente, de uma forma interessante para todas as crianças. Já nos anos finais, anos finais do ensino fundamental, então, para quem não sabe, anos iniciais vem do 1º ao 5º ano e os anos finais do 6º ao 9º ano de escolaridade. Então, aqui no ensino fundamental, nos anos finais, a escola pode contribuir para o delineamento do projeto de vida dos estudantes. Já ouviu falar nisso? Projeto de vida é falado lá naquelas competências gerais da Base Nacional Comum Curricular, né? Então, a escola, nos anos finais, começa esse trabalho de poder contribuir para esse delineamento desse projeto de vida, ao estabelecer uma articulação não somente com os anseios desses jovens em relação ao seu futuro, como também com a continuidade dos estudos no ensino médio. Então, nos anos finais, você começa a trazer possibilidades para que a criança pense sobre a etapa seguinte, que será do ensino médio, aquilo que ela pretende para a vida dela, aquilo que ela tem desejo, aquilo que ela tem possibilidade de fazer no segmento do seu processo educativo e, quem sabe, do seu processo profissional. Por isso que se fala em projeto de vida. Olá, meus amigos. Inicialmente eu peço desculpa para você, eu peço licença, pois interrompi seus estudos. Mas esse vídeo da Lá Concursos é um vídeo demonstrativo para todos aqueles que desejam fazer o concurso da Prefeitura de Barra do Bugres. É um vídeo demonstrativo para vocês conhecerem a qualidade do nosso curso. Gente, olha só, quer continuar assistindo essa videoaula? Você quer fazer o nosso curso completo? Cara, aqui é o melhor custo-benefício do mercado. Pode ter certeza disso, o melhor custo-benefício do mercado, tá certo? A partir de 10 parcelinhas aí de R$30, você vai estar estudando com a gente um curso focado na banca Selecom, onde nós temos grande experiência de condução dessa banca. Então vem estudar conosco, quer fazer a matrícula, tem um link aqui embaixo, pode clicar e vir estudar aqui na Lá Concursos. Forte abraço, tchau, tchau!